5 relatos assombrados de uma enfermeira. Eu sou uma enfermeira, e as histórias que ouvi no hospital durante os plantões noturnos nunca me assustaram. Eu estava acostumada com os gritos de dor, os gemidos e os sons das máquinas que monitoravam os pacientes. No entanto, há uma história que vou levar comigo pelo resto da minha vida. Era uma noite sombria e chuvosa, como se o próprio céu chorasse em antecipação ao que estava por vir. Eu estava cuidando de um paciente idoso, o Sr. Jenkins, em um quarto isolado. Ele estava em estado crítico, e sua família o visitava regularmente, mas naquela noite, ele estava sozinho. À medida que a noite avançava, eu comecei a sentir um desconforto crescente. Uma sensação de que eu estava sendo observada, embora estivesse sozinha com o Sr. Jenkins. Eu sacudi a sensação e continuei monitorando o paciente, verificando seus sinais vitais. Foi quando ouvi um murmúrio fraco vindo do Sr. Jenkins. Pensei que ele estava delirando devido à febre alta, mas quando me aproximei, ele começou a falar mais claramente. Ele disse algo que me arrepiou até a espinha. Ele mencionou o nome de minha avó, que falecera há muitos anos, e ele disse coisas que apenas ela saberia. Confusa e aterrorizada, perguntei ao Sr. Jenkins como ele sabia sobre minha avó. Ele olhou para mim com olhos vazios e disse que minha avó estava com ele naquele quarto e que ela tinha uma mensagem para mim. Ele repetia palavras que minha avó costumava dizer, coisas que nunca mencionei a ninguém no hospital. Eu estava em pânico, não sabia o que fazer. Eu tinha a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo, e o Sr. Jenkins continuava a falar sobre minha avó, suas palavras ficando cada vez mais pessoais e precisas. Ele me disse coisas que só ela e eu sabíamos, segredos de família e histórias que nunca compartilhamos com ninguém. Eu corri para buscar ajuda, chamando os médicos e outros enfermeiros, mas quando voltamos ao quarto, o Sr. Jenkins estava em silêncio, com um olhar vazio e sem vida. Ele havia falecido. Eu contei a todos o que tinha acontecido, mas ninguém conseguia entender. Desde aquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Eu não sabia se o que experimentei foi real ou apenas uma alucinação, mas uma coisa eu sabia com certeza, a sensação de que minha avó estava ali naquele quarto comigo nunca me deixaria, e eu nunca mais olharia para o hospital da mesma forma. Há coisas neste mundo que não podemos explicar, e essa foi uma delas. História 2. Eu sou uma enfermeira, e a história que vou contar aconteceu durante um período em que trabalhei em um hospital psiquiátrico. Trabalhar lá era desafiador, mas uma noite em particular se destacou como o momento mais assustador da minha carreira. Era uma noite fria de inverno, e a unidade psiquiátrica estava tranquila. Os pacientes estavam em seus quartos, e eu estava fazendo a última rodada de verificações antes de encerrar meu turno noturno. Enquanto passava pelos corredores iluminados por luz fraca, notei que um dos quartos estava um pouco mais escuro do que o normal. Pensei que uma lâmpada queimada pudesse ser a causa e me aproximei para investigar. Quando entrei no quarto, não havia ninguém lá. A janela estava fechada, e a porta também. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que a lâmpada estava desligada, mas eu estava absolutamente certa de que a havia deixado acesa na última verificação. Isso me deixou desconfortável, mas eu a liguei de novo e continuei com as verificações. À medida que eu me aproximava do final do corredor, comecei a ouvir murmúrios fracos. Parecia uma conversa abafada, mas todos os pacientes já deveriam estar em seus quartos. Eu segui o som e descobri que ele vinha de uma sala de isolamento que estava vazia.
Os murmúrios ficavam mais altos à medida que me aproximava da porta, mas quando abri, o quarto estava vazio, sem qualquer pessoa ou fonte aparente do som. Meu coração estava acelerado, e uma sensação de pavor me envolveu. Eu continuei a ouvir os murmúrios, mas agora eles pareciam se mover ao meu redor, como se algo estivesse sussurrando diretamente em meus ouvidos, mas não havia ninguém por perto. Fiquei paralisada pelo medo, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Decidi sair da unidade psiquiátrica imediatamente e relatar o que estava acontecendo à equipe da manhã. Enquanto eu caminhava pelos corredores, os murmúrios me acompanhavam, e eu tinha a sensação de que algo estava me seguindo. Foi um alívio chegar à área de saída. No dia seguinte, contei minha experiência à equipe, mas ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Muitos acreditavam que o hospital psiquiátrico era assombrado por entidades sobrenaturais devido à intensidade das emoções e da angústia dos pacientes que passavam por ali. Essa noite me assombraria pelo resto da minha carreira como enfermeira, lembrando-me de que, em meio ao mundo da saúde mental, há muitos mistérios inexplicáveis que podem se manifestar de maneiras aterrorizantes. História 3. Como enfermeira, já vivi muitas histórias no hospital, mas uma delas permanecerá para sempre como uma experiência aterrorizante em minha memória. Era uma noite de tempestade, com trovões e relâmpagos iluminando o céu de maneira ameaçadora. Eu estava no turno da noite, cuidando dos pacientes em um hospital rural. A enfermaria estava tranquila, com apenas alguns pacientes idosos dormindo em seus leitos. No entanto, um paciente, o Sr. Fernandes, chamou minha atenção. Ele era um homem mais velho com demência e frequentemente tinha alucinações, mas naquela noite ele parecia particularmente agitado. Ele apontava para o canto do quarto e gritava sobre os olhos vermelhos. Eu tentei acalmar o Sr. Fernandes, dizendo a ele que não havia nada com o que se preocupar, mas ele continuava a gritar e apontar para o canto. Aquilo estava me deixando nervosa, e eu não conseguia entender o que o estava perturbando tanto. Foi quando eu olhei na direção em que ele estava apontando. No canto do quarto, na escuridão, eu vi 2 pontos vermelhos brilhantes, como olhos, que pareciam estar nos observando. Uma sensação de horror gelou minha espinha, e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu me aproximei do canto do quarto, iluminando-o com uma lanterna. Não havia nada lá, apenas uma parede vazia. Os pontos vermelhos tinham desaparecido. Eu continuei a verificar a sala, mas não encontrei nenhuma explicação lógica para o que havia acontecido. O Sr. Fernandes finalmente se acalmou, como se o que quer que estivesse perturbando-o tivesse ido embora. No entanto, eu não conseguia tirar da minha mente aqueles olhos vermelhos brilhantes na escuridão. Eu não sabia se tinha testemunhado algo sobrenatural ou se havia uma explicação lógica que eu simplesmente não conseguia encontrar. Aquela noite assombraria meus pensamentos por um longo tempo. Como enfermeira, estou acostumada a lidar com pacientes com distúrbios mentais, mas aquela experiência me fez questionar a linha tênue entre a realidade e o desconhecido, e me deixou com um sentimento persistente de inquietação. História 4. Como enfermeira, meu trabalho frequentemente me leva a situações intensas e emocionais. Mais uma noite no hospital em que trabalhava se destacou como a mais aterrorizante que já vivi. Era uma noite de lua cheia, e a luz espectral que entrava pelas janelas dava ao hospital um ar sinistro. Eu estava cuidando de uma ala de pacientes críticos, quando fui chamada para um quarto isolado no final do corredor. O paciente, um homem idoso chamado Sr. Lima,
estava lá havia semanas, em estado grave devido a uma doença misteriosa. Quando entrei no quarto, uma sensação estranha me envolveu. O Sr. Lima estava acordado, com os olhos fixos no teto, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele estava sussurrando palavras incompreensíveis, como se estivesse tentando se comunicar com algo que só ele podia ver. Eu me aproximei dele e perguntei se estava se sentindo bem, mas ele não respondeu. Em vez disso, seus olhos se moveram em minha direção, e ele começou a murmurar meu nome. Aquilo me assustou profundamente, porque o Sr. Lima nunca deveria ter conhecimento do meu nome. Ele então começou a falar em uma voz que não era dele, uma voz profunda e gutural. Aquela voz disse coisas perturbadoras, coisas que apenas eu sabia sobre meu passado e meus medos mais profundos. O Sr. Lima não podia ter conhecimento dessas informações. Em pânico, chamei a equipe médica para me ajudar a conter o Sr. Lima, que estava agindo de maneira violenta e incontrolável. Tentamos sedá-lo, mas ele era surpreendentemente forte, como se estivesse possuído por alguma força sobrenatural. A noite continuou com uma atmosfera aterrorizante. O Sr. Lima continuava a falar em voz estranha e sussurrar coisas sobre meu passado que ninguém mais deveria saber. A equipe médica estava perplexa, e eu estava à beira de um colapso nervoso. Finalmente, as primeiras luzes da manhã começaram a penetrar pelas janelas, e o Sr. Lima parecia se acalmar. Ele voltou ao seu estado anterior, sem lembrança do que havia acontecido. A equipe médica não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que ocorreu, e a história permaneceu como um dos mistérios mais perturbadores de minha carreira. Essa noite no hospital me assombra até hoje, e me faz questionar a natureza do desconhecido e a linha tênue entre o mundo real e o sobrenatural. Como enfermeira, eu vi muitas coisas, mas aquela experiência foi a mais aterrorizante e inexplicável de todas. História 5. Como enfermeira, vivi muitas experiências estranhas ao longo dos anos, mas uma história que me deixou profundamente assustada aconteceu em um hospital antigo e abandonado no interior da Inglaterra, onde trabalhei temporariamente durante uma reforma de nossa ala. O hospital estava cheio de corredores sombrios e salas vazias, com paredes descascadas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. No entanto, o que mais me assustou foram os rumores sobre eventos sobrenaturais que circulavam entre os funcionários do local. Eu, como sempre, era cética quanto a essas histórias. Uma noite, durante o meu turno, fui chamada para verificar um alarme que havia disparado em uma ala desativada. Eu me dirigi até lá, munida de uma lanterna, esperando encontrar um problema técnico com o sistema de segurança. Quando entrei no corredor vazio, a atmosfera se tornou pesada e sinistra. A lanterna iluminava apenas o que estava à minha frente, criando sombras escuras nos cantos das salas. Conforme eu me aproximava do local do alarme, comecei a ouvir passos abafados e risadas sussurradas, como se houvesse crianças brincando nas sombras. Meu coração disparou, pois eu sabia que o hospital estava abandonado e não deveria haver ninguém ali. Ao entrar na sala onde o alarme disparara, a cena me deixou gelada. Havia uma cadeira de rodas antiga no meio da sala, e ela começou a se mover sozinha, como se alguém a empurrasse. A lanterna tremeu em minhas mãos, e eu mal conseguia controlar o pânico que tomava conta de mim. Então, uma figura pálida e indefinida surgiu diante de mim. Era um vulto fantasmagórico, parecendo um paciente com roupas hospitalares antigas. Ele me olhou com olhos vazios e estendeu uma mão espectral em minha direção. Uma sensação gélida tomou conta de mim.
Em um ato de desespero, saí correndo da sala e retornei à área principal do hospital, onde encontrei os seguranças. Eles investigaram o local e confirmaram que não havia ninguém lá, e o alarme estava desativado. Eu nunca mais voltei à ala desativada daquele hospital, e aquela experiência me assombraria pelo resto da minha carreira. Enquanto continuo a cuidar dos pacientes, sempre me pergunto sobre o que eu realmente encontrei naquela noite, e se as histórias de eventos sobrenaturais que circulavam entre os funcionários do hospital eram mais do que apenas lendas urbanas.